Nosso amigo Rodrigo Tavares, colega, assessor especial para assuntos internacionais do governo do Estado de São Paulo, meus colegas de secretaria, meus amigos franceses que de tão longe vieram para a gente conversar sobre que hoje talvez seja um dos temas mais importantes, não só para São Paulo, mas para o mundo todo, que é a questão da água, a questão climática, a questão de risco, enfim, o que nos une nesse seminário, o que nos motiva a essa cooperação que já vem dando frutos e que muitos mais frutos dará. Em dezembro do ano que vem, Île-de-France, Paris, vai sediar a COP21 Clima. E eu queria dizer para vocês o seguinte: vem se desenvolvendo um processo nas relações internacionais, não é a minha especialidade, é a do Rodrigo, mas de uma importância maior da chamada paradiplomacia, que são estes arranjos, estas cooperações, estes acordos entre governos subnacionais. Em dezembro do ano que vem, em Paris, eu não tenho dúvida de que vai dar um novo ânimo, um novo rumo, uma nova diretriz aos acordos de clima para o mundo, são os governos subnacionais. Então, ma chère Corinne, nós precisamos, junto com vocês, mas com as outras províncias da França, da Espanha, da Argentina, dos Estados Unidos, nós precisamos conversar cada vez mais. Porque é o papel dos governos subnacionais que está fazendo, que está empurrando as políticas nacionais. Isso é uma nova realidade no cenário. Eu digo isso muito à vontade na frente do Rodrigo Tavares, que vem protagonizando os sem números, dezenas, centenas de cooperações do Estado de São Paulo com os seus irmãos estados subnacionais mundo afora, com resultados muito concretos, reais, né? Transferência de tecnologia, transferência de gente, cooperação para pesquisa, estudos, transferência de recursos, financiamentos mútuos, né? E políticas internacionais, que, às vezes, os estados acabam catalisando. É por isso que eu fico muito agradecido à presença da comitiva francesa hoje aqui no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem tradição de cooperação com governos subnacionais. O governador Geraldo Alckmin e eu, por delegação, nós copresidimos uma das mais importantes redes subnacionais dedicadas ao assunto da mudança climática, que é o Energy4SD. Nós copresidimos hoje há um presidente hemisfério norte, que é a Catalunha, presidente hemisfério sul é o Estado de São Paulo. Nós vamos ter esse ano uma Assembleia Geral, esse ano está repleto de encontros do Climate Group, ICLEI, Energy4SD, Climate Group, que Île-de-France faz parte. Espero que em breve faça parte também da Energy4SD. Não é? Vamos ver se a gente avança nessa negociação. Porque nós não podemos, nós temos responsabilidade, nós, governos subnacionais, não podemos ficar alheios, inertes e não partícipes da transformação do mundo. Vocês vejam os fenômenos climáticos. É difícil afirmar qual a relação entre os fenômenos climáticos estranhos dos últimos tempos com a questão do aquecimento global. Mas, no mínimo, se nós temos responsabilidade, nós não podemos deixar de fazer essa discussão de forma rica e atenta. Nós passamos aqui no Estado de São Paulo, secretário Mauro Arce,
por uma crise hídrica que talvez não tenha precedentes. Não é? Acho que é a maior seca, da história de São Paulo. Então, ao mesmo tempo, nós passamos hoje, no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, por problemas de risco, de áreas de risco. A senhora vice-cônsul falou de avalanches. Nós temos avalanches aqui, só que as nossas são piores, muito piores. Então, o que eu quero dizer para vocês é que é no governo local que se começam as ações concretas. É no município, são nos governos subnacionais. Porque as questões de governo nacional, elas acabam se perdendo em complexidades e variáveis múltiplas, e as questões avançam menos. A nossa conversa ela é mais direta, ela é mais objetiva, a conversa entre os governos subnacionais. Na questão da água, nós temos trabalho concreto a fazer. Como disse o secretário Rodrigo, é para arregaçar a manga. Nossa cooperação não é de hoje. Nós hoje passamos por uma crise hídrica, mas esse debate não nasceu da crise, esse debate vem porque os governos trabalham. Outro dia eu assisti um documentário, que depois eu vou até pedir para passar aqui para os nossos funcionários, sobre o rio Tietê no final dos anos 80 e início dos anos 90. E aí eu me dei conta de quanto nós somos importantes. Não é? Aqui, os profissionais de gestão ambiental, os profissionais da água. Se é que é meio chocante dizer isso, mas o Tietê melhorou muito. Não é? Viu? Você lembra disso? O Tietê melhorou. A mancha de poluição que chegava em Barra Bonita, ela recuou. O rio, só que ele melhorou. Se você fizer uma análise relativa, aí nós ficamos num quadro de choque. A Madame Corinne acabou de dizer que a Île-de-France inteira, com toda a sua região, rural, não é, que é um estado, tem 12 milhões de habitantes. Só na nossa região metropolitana, ou seja, na nossa aglomeração urbana conurbada, nós temos mais de 20 milhões aqui. Só que são 20 milhões de pessoas que se acomodaram a partir de uma explosão urbana de 40 anos. Sem precedentes, quase sem precedentes. São poucos os casos em que isso acontece. E pior, nós somos pobres. É preciso lembrar isso. Isso eu não digo para a gente ficar para baixo, para a gente ficar deprimido. Né? É só para a gente ter o dado de realidade. Aqui na região metropolitana de São Paulo, é uma das maiores concentrações de pobreza do mundo. Nós vemos agora os haitianos que chegaram sem preparo. Nós tivemos agora a invasão de 400 mil metros quadrados perto ali do estádio onde vai ser a abertura da Copa. Pessoas sem teto, né? Que nós, na gestão ambiental, na fiscalização ambiental, vemos o que aconteceu no entorno dos nossos mananciais. Não é? Então, administrar esse caos todo só nos dá a certeza de que o nosso trabalho ele é extremamente desafiador, que nós precisamos de toda a ajuda possível, seja de quem for, que nós precisamos de paixão, de dedicação, que é muito próprio dos profissionais da Sabesp, da CETESB, das duas secretarias, e que o desafio é esse. Né? Nós precisamos da segurança hídrica para, no estado de São Paulo, mais de 40 milhões de pessoas, nesta região metropolitana, mais de 20 milhões de pessoas. Nós precisamos da saneamento, nós precisamos de gestão ambiental e nós precisamos de todas as outras ações sociais que estão intimamente ligadas à questão da segurança hídrica e do saneamento. A cooperação com Île-de-France, nesse contexto, ela merece, do governo do Estado de São Paulo, todo
não só todo o incentivo, o júbilo, mas, sobretudo, o agradecimento. Eu não vou falar francês como o nosso colega da Sabesp parisiense aqui falou em português. Mais je remercie à vous tous pour être ici entre nous. J'espère qu'on peut réaliser des choses concrètes. Et le gouvernement de l'État de São Paulo, il est à votre disposition pour continuer pendant cette semaine à discuter les sujets, surtout les questions relationnées à la question de l'eau, mais de changement climatique aussi. Merci beaucoup. Senhoras e senhores, ouviremos agora as palavras do senhor Mauro Arce, secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar meu querido amigo Rubens Rizek Júnior, o secretário de Estado do Meio Ambiente, a senhora Corinne Ruffet, vice-presidente da região Île-de-France para o Meio Ambiente, Energia e Agricultura, Marie-Christine Lang, vice-cônsul-geral da França em São Paulo. O nome dela, eu não esqueço que eu tenho uma filha chamada Maria Cristina. O senhor Michel Gouzaïer, diretor-geral adjunto do Sindicato Interdepartamental de Saneamento da aglomeração parisiense, e o Rodrigo Tavares, assessor especial para assuntos internacionais do Estado e um dos principais motivadores dessa reunião aqui. Em primeiro lugar, seria quase impossível, né, mas uma coincidência feliz da ideia do governador Geraldo Alckmin e do presidente François Hollande de ter esse evento aqui num momento extremamente crítico que a gente está vivendo. É uma coincidência muito grande. O nosso problema é o problema de quantidade de água, mas está muito ligado também à forma como a gente trata a água quando ela existe, né? Então, quando eu entrei aqui, fui trocar uma ideia com um jornalista e ele me perguntou algumas coisas. Primeiro, quando é que a gente ia poder usar mais o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, né? A outra é em relação ao que acontece, né? Eu, por conta aí da minha experiência anterior de alguns anos, né? Eu já enfrentei um racionamento de energia elétrica em 2001. Depois disso, alguém falou que nunca mais ia haver um racionamento e a gente está numa situação mais ou menos tão crítica quanto a gente está aqui no abastecimento de água para a região metropolitana de São Paulo. Em 2004, nós tivemos um problema de água, né? E uma das coisas que eu percebo é que um dia vai chover, e no dia que chover, ninguém vai lembrar mais de ter essa preocupação que existe hoje. A gente tinha que aproveitar esses momentos, né, para criar uma cultura, né, do dia a dia, né? Quando tem água, também a gente tem que cuidar bem da água. Como foi colocado pelo Rubens, nós temos aqui uma população imensa, né? E, evidentemente, a experiência, né, de Paris e da região de Paris é extremamente importante. Eu tenho acompanhado, né, essa evolução. Claro que existem diferenças grandes, né? A primeira grande diferença, o que faz a gente ter mais responsabilidade, é o tamanho do rio, né? O rio Sena tem profundidade de quase 30 metros, quando passa em Paris, tem uma quantidade de água grande, mas lembrar que foi um rio morto, não tinha peixe, e hoje, pelo que eu estou informado, já tem 25 espécies de peixe que estão vivendo o que é um exemplo, né, da vida, né, do rio, é exatamente a fauna se multiplicar. Então, é um trabalho fantástico, aproveitar aqui o caso do monsieur Michel Gouzaïer,
que ele é diretor-geral adjunto do Sindicato Interdepartamental de Saneamento e da aglomeração parisiense. Não é um problema da cidade, é um problema da aglomeração inteira. Se a gente não trabalhar junto com todos, com toda... São 70 prefeituras que nós temos aqui nessa região, a gente não vai conseguir. Eu acho que é uma oportunidade imensa da gente aprender, e, principalmente, né, não só aprender, mas aplicar o conhecimento que vem de um trabalho fantástico que foi feito na região de Île-de-France e no Rio Sena, em particular. Alguns anos atrás, eu estava secretário de transporte e nós fizemos um seminário sobre a navegação, porque eu acho a navegação assim é o contato mais íntimo que existe entre a população e o rio. Quando você usa o rio, né, para navegar e fazer uma quantidade de, por exemplo, no caso de Paris, muita coisa transportada, né, através do rio, né, de madrugada. A última coisa que eu achei interessante é essas bicicletas que a gente tem aqui de aluguel, né? Lá em Paris tem as bicicletas, em geral, ninguém sobe o Montmartre de bicicleta, mas desce, né? Eles levam a bicicleta para a gente descer, mas a bicicleta quebra e tem uma oficina que é um barco no Rio Sena, que pega as bicicletas, conserta e devolve. Ou seja, o rio é usado diariamente, cotidianamente, né, para que as pessoas tenham esse respeito pelo rio. Enfrentar o rio de frente, né, que é uma coisa essencial. Então, é nessa linha que eu acho da importância desse seminário, né, dessa semana de trabalho que nós vamos ter aqui, e que a gente possa, né, usufruir. E, evidentemente, né, claro que evidentemente que também os nossos visitantes vão verificar uma situação e vão poder nos dar alguma ideia de como lidar com uma população tão grande que é a nossa aqui, como foi colocado pelo Rubens. Então, queria desejar aí um bom trabalho a todos e que daqui saiam resultados positivos para que a gente possa, no futuro, no dia que começar a chover, não esquecer que essa sequência, né, natural que acontece. Falamos de a pior seca dos últimos 84 anos. Né? 84 anos é o número de anos que nós temos estatística. Pode ser que, anteriormente, tenha tido coisas até piores. Né? E evidentemente, que não é só o problema de seca. Né? De repente, vem enchente. Né? A gente lida com essa coisa quase que anualmente. Então, um bom trabalho para todos. E, mais uma vez, cumprimentar, né, a delegação que veio lá da França para participar e nos ajudar a focar um problema tão importante para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Muito obrigado. Com as palavras do senhor Mauro Arce, secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, nós encerramos essa parte, convidamos as nossas autoridades para que tomem seus lugares aqui à plateia, e nós pedimos que permaneça ao palco a senhora Corinne Refin, pois teremos a nossa palestra inaugural, Governança e Política da Água em Île-de-France, História e Perspectivas. A senhora Corinne Refin é vice-presidente da região de Île-de-France para o Meio Ambiente, Energia e Agricultura. Je vais attendre un peu que tout ça se... Alors, on m'a demandé aujourd'hui de vous faire une sorte d'historique et de vous présenter les perspectives sur lesquelles nous pourrions commencer à travailler dans le cadre de l'accord de coopération, et notamment de vous donner, après un historique et un état des lieux, quelques exemples sur des actions vertueuses ou qui fonctionnent bien en région Île-de-France
sur la question de la prévention de la pollution des eaux et la question de l'assainissement d'une manière générale, puisque ce sont des questions liées, mais avec pas exactement les mêmes enjeux. Donc je vais essayer de vous présenter ça le plus clairement possible, avec la forte conscience qu'évidemment, nos deux régions sont très différentes. Évidemment, l'État de Sao Paulo est bien plus vaste, bien plus peuplé et a des problématiques différentes, y compris de manière géographique. Comme l'a dit le secrétaire d'État à l'assainissement, nous avons la chance en Île-de-France d'avoir un fleuve qui est important, la Seine, et deux gros affluents, la Marne et l'Oise, qui innervent l'ensemble du territoire. Et ce fleuve est un peu celui qui nourrit notre région, et ce, depuis quelques millénaires. Donc on a une chance que nous tentons de préserver. Donc pour que vous puissiez bien comprendre d'où je parle, je vais vous infliger quelques chiffres qui vous permettront de mieux vous représenter la région. Je l'ai déjà dit, c'est la plus peuplée des 26 régions de France, avec 12 millions d'habitants. Cette région, elle comprend 8 départements et 1281 communes, avec une densité au global, sur l'ensemble de la région, y compris sur les territoires agricoles, de 1000 habitants au kilomètre carré. Ça peut sembler pas beaucoup. Mais quand on regarde la ville de Paris, avec la ville de Paris qui est à la fois un département et une commune, ça peut intéresser ceux qui travaillent sur les questions de gouvernance, cette ville de Paris, elle a une densité d'habitants au kilomètre carré de 21 000 habitants au kilomètre carré. C'est une densité extrêmement forte. Extrêmement forte. Ça veut dire que ça définit la manière dont on gère notamment l'assainissement d'une ville telle que celle de Paris. Et si on prend l'agglomération de Paris, celle dont a la charge le syndicat d'assainissement de l'agglomération parisienne, alors là, on est à une densité de 9 000 habitants au kilomètre carré. C'est également très important. Et encore une fois, cette question de la densité de population a défini, depuis les 40 dernières années, la manière dont nous devions gérer, envisager notre région. Cet antagonisme dont je voulais vous parler, c'est-à-dire une agglomération très dense et le reste de l'Île-de-France, tout le tour, avec des zones agricoles très importantes et des espaces naturels sensibles, des forêts, des zones humides, cet antagonisme-là, ça constitue l'enjeu majeur du développement territorial, du développement économique, du développement social et environnemental de notre région. Ce qui nous a amené, j'en ai déjà parlé, à concevoir un outil de programmation urbaine inédit encore dans le reste de la France, inédit encore en Europe. C'est notre fameux schéma directeur de la région Île-de-France, que nous appelons, parce qu'en France on aime beaucoup les acronymes, le SDRIF. C'est un mot pas très joli, et donc je dirais ici schéma régional. Celui-ci il a été adopté fin 2013, après plus de 9 années de débats entre les différents niveaux institutionnels dont je vous ai déjà parlé, les communes, les départements, évidemment la région, mais également l'État. Ces débats, il faut le reconnaître, ont été durs. Et ce schéma directeur n'a pas été adopté sans difficulté, parce qu'il est prescriptif, parce qu'il définit un plan d'action à long terme. Qu'est-ce que sera l'Île-de-France en 2030 ? Oui, nous avons eu des difficultés à le faire adopter, peut-être aussi parce que la France demeure un État très centralisé, contrairement au Brésil, où les velléités de véritable décentralisation sont plutôt difficiles à porter. Et surtout, nous, les régions, nous avons parfois de grosses difficultés à obtenir des moyens, des ressources pour mettre en œuvre les compétences que nous avons. C'est une grosse différence que nous avons avec l'État de Sao Paulo. La France est un pays très vertical dans sa manière de fonctionner, quand le Brésil est bien un conglomérat d'États très indépendants, avec beaucoup plus de pouvoir que nous n'en avons, notamment réglementaire. Cela explique pourquoi faire adopter ce schéma directeur a été très long et difficile, 9 ans, mais maintenant, on peut dire que tout cela est derrière nous et que
on va pouvoir vraiment travailler sur la base de ce schéma. Ce schéma, donc, il définit, d'une part, le cadre dans lequel un nouveau réseau de transport collectif, de nouveaux logements, de nouvelles zones d'activité et d'emploi pourront se développer sur notre territoire, tout en protégeant les terres agricoles, les espaces naturels, la biodiversité et les ressources, et notamment la ressource en eau. Vous en conviendrez, c'est un défi. C'est une ambition, et parfois, nous avons des difficultés pour être à la hauteur de ces ambitions. C'est la raison pour laquelle, effectivement, être avec vous ici, c'est aussi apprendre de vous pour pouvoir assumer l'ambition de ce schéma. Concernant la ressource en eau, l'Île-de-France, comme on l'a déjà dit, bénéficie de ressources abondantes, tant superficielles que souterraines. Notre région est dessinée par 4400 km de fleuves, rivières, ruisseaux permanents qui traversent son territoire. Et la région dépend pour sa production d'eau potable du fleuve et des rivières de son territoire, la Seine, la Marne, l'Oise, mais aussi des eaux souterraines qui représentent 40% de l'approvisionnement. Et je pense que c'est une petite différence également avec votre territoire, c'est que nous avons la chance d'avoir sur notre territoire 40% de notre approvisionnement qui nous permet d'approvisionner en eau potable le territoire francilien. La majeure partie de l'eau, elle est consommée par la population, évidemment. Le secteur de l'agriculture en consomme 2% et de l'industrie 15%. Ce n'est pas anodin dans nos réflexions sur l'eau et sur l'assainissement. Il faut intégrer la question des industries à la problématique et ne pas parler simplement de la consommation d'eau pour les populations. Sinon, on ne gère qu'une partie du problème, que ce soit pour l'approvisionnement comme pour l'assainissement. Alors aujourd'hui, on remarque quand même en Île-de-France des tensions sur l'approvisionnement en eau, notamment dans les zones les plus éloignées du centre de la région et surtout sur l'amont. J'y reviendrai plus tard, mais ces tensions d'approvisionnement, évidemment, elles pourraient s'accentuer sous l'effet du changement climatique. Et ces enjeux sont d'autant plus importants qu'aujourd'hui, certaines de nos nappes sont déjà exploitées en limite de nos capacités, voire même surexploitées pour celles qui sont en aval de la région Île-de-France, enfin de la Seine plus précisément. Il me semble aussi intéressant d'évoquer quels sont les acteurs institutionnels qui exercent une compétence sur l'eau en Île-de-France. Ça m'amène tout d'abord à vous parler évidemment de l'Union européenne, qui a établi une directive sur l'eau en 2000. C'est un texte qui fixe la réglementation de tous les pays européens concernant la protection des ressources en eau douce et en eau salée. Cette directive, elle concerne aussi bien les eaux superficielles, souterraines que côtières. Elle vise à prévenir et à réduire la pollution de l'eau, à promouvoir son utilisation durable, à protéger l'environnement, à améliorer l'état des écosystèmes aquatiques avec des mesures de protection spécifiques sur les zones humides. Et enfin, elle vise à atténuer les effets des inondations et des sécheresses sur le territoire européen. Je ne vais pas entrer ici dans les débats qui peuvent exister autour de cette directive, parce qu'il y en a, y compris ma sensibilité politique peut avoir quelques préventions sur cette directive. Mais simplement, je vais vous indiquer que cette directive oblige les États à une régulation, et les collectivités territoriales doivent fournir une analyse sur la qualité des eaux très régulièrement. Si les objectifs de cette directive ne sont pas respectés, alors les États membres doivent payer une amende qui est significative à l'Europe. La France n'est pas le meilleur élève européen sur ce sujet, malheureusement. Et donc, en tant qu'écologiste, je soutiens ce cadre contraignant, même si, encore une fois, nous avons quelques divergences sur le contenu exact de cette directive. C'est un outil de première importance. L'amende, pour les États, effectivement, ça permet de, marquer une volonté forte et d'obliger les États à agir en faveur d'une meilleure qualité de l'eau. Donc le second niveau, évidemment, c'est celui de l'État, qui agit en France au travers de 6 agences de l'eau qui couvrent l'ensemble du territoire français. Cependant, ces agences de l'eau, elles ne se superposent pas avec les régions françaises. Leur découpage, ce n'est pas le découpage institutionnel français, c'est vraiment la particularité des agences de l'eau. En fait, leur découpage correspond plus au bassin hydrique et essaye de travailler en cohérence avec la géographie hydrique du territoire. Ces agences de l'eau, elles perçoivent des redevances
des taxes donc, qui sont prélevées auprès des différents usagers de l'eau, les agriculteurs, les entreprises et les particuliers. Ces redevances, elles sont basées sur la pollution que les usagers génèrent, occasionnent, et sur les prélèvements d'eau qui sont effectués, c'est-à-dire la consommation d'eau qui est prise sur les